Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um dia maravilhoso. Queria agradecer a todos vocês, novos inscritos, muito obrigado pelo carinho e pela confiança que depositaram em nosso trabalho. Aos antigos inscritos também, muito obrigado, sou muito grato ao compartilhamento, aos likes, aos comentários que vocês deixam. Importantíssimo para o canal, precisamos alcançar o maior número de pessoas para que consigamos levar essa verdade que é ocultada do grande público no dia a dia e que às vezes passa até desapercebido para muitos. Então nós precisamos levar isso para o grande público para que as pessoas abram os olhos, tá certo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ameaça, um conflito que tivemos aí nos últimos dias, nas últimas horas, entre China e União Europeia. Não estou falando de conflito militar, tá? Um conflito diplomático. Tivemos sanções a indivíduos da China por parte da União Europeia e, em resposta, a China fez também sanções contra indivíduos e entidades da União Europeia. Mas com um detalhe, a China o fez em tom de ameaça. E isso está no editorial do Global Times, que eu vou trazer aqui para vocês. Vou colocar já na tela. Antes eu queria fazer mais um pedido a vocês. Queria pedir a vocês que me seguissem lá no Twitter, @DanielBarros38, no Instagram, Parler e o canal no Telegram. Os links estão na descrição. Entrem lá no canal do Telegram, é importantíssimo. Eu coloco muita coisa que eu não posso trazer aqui para vocês, porque eu seria cortado literalmente da plataforma. Então, muita coisa que a gente sabe que vai ser censurada, levamos lá para o canal, tá certo? Então eu peço a você, entre lá para você ficar atualizado. O link está aí na descrição. Então vamos lá. Vou colocar aqui, primeiro, para que vocês entendam o que motivou essa sanção feita aí contra indivíduos e entidades da União Europeia. Vou trazer aqui para vocês, tá? O que aconteceu? Como começou isso? Tá aqui, ó. Estados da União Europeia acordam sanções contra a China por crise dos uigures. Como nós vemos aí, no dia a dia, o povo falando, olha, está acontecendo um genocídio em Xinjiang, olha, está acontecendo violações dos direitos humanos, sistematicamente, campos de concentração em Xinjiang. Com isso, a União Europeia fez sim sanções contra indivíduos, da China. E isso levou a uma resposta da China. Então vocês vejam aqui, ó. Os Estados-membros da União Europeia concordaram em sancionar a China pelas violações de direitos humanos cometidas contra a minoria muçulmana uigur em Xinjiang, informaram fontes diplomáticas europeias nesta quarta-feira. Isso foi no dia 17, tá? 4 pessoas e uma entidade serão incluídas na lista de sanções da União Europeia por violações dos direitos humanos, se a decisão for aprovada por unanimidade na reunião de chanceleres da União Europeia na próxima segunda-feira em Bruxelas. Aconteceu. O embaixador chinês na União Europeia, Zhang Ming, alertou Bruxelas sobre o risco de confronto, é um confronto diplomático, com Pequim se sanções forem adotadas para denunciar violações dos direitos humanos dos uigures em Xinjiang. O que acontece? A China está investindo pesadamente na Europa porque ela tenta tirar a influência americana da Europa e se tornar a influência na Europa. Com isso, eles estão investindo pesado, muito dinheiro. Logo, eles querem uma contrapartida europeia. Recentemente, firmaram um acordo de investimento na União Europeia que levou os Estados Unidos a ficar bem mexido com isso e tentar intervir. Tanto que Joe Biden chegou a pedir para que a União Europeia esperasse. Mas a União Europeia acabou selando isso no início do ano agora, tá bem? Então, para que vocês entendam. Os Estados-membros concordaram com um novo conjunto de sanções pelas violações dos direitos humanos, que será submetido aos ministros na próxima segunda-feira. Trata-se de um total de 11 pessoas e 4 entidades de 6 países. Não foi só a China. Os outros países alvos são Rússia, Coreia do Norte, Líbia, Eritreia e Sudão do Sul.
segundo fontes diplomáticas europeias. A União Europeia quer punir os militares que tomaram o poder em Myanmar e que praticam uma repressão violenta. Então, são várias pessoas e entidades de alguns países. Mas a China se doeu muito com as sanções que ela sofreu. E no editorial do Global Times eles trazem isso. Para que vocês entendam, quem ainda não assistiu o vídeo meu no canal, for o primeiro vídeo, para que vocês entendam, o Global Times é considerado a voz do Partido Comunista Chinês. Tá? Ele é editado sob a influência do Partido Comunista Chinês e escreve aquilo que o partido autoriza que ele escreva, ou que manda que ele escreva. Então, para que vocês entendam isso, que fique claro, tá? As sanções da China contra funcionários e entidades da União Europeia são justificadas e oportunas. Editorial do Global Times. Isso está na primeira página do Global Times, tá? É globaltimes.cn. O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou na segunda-feira que sancionará 10 indivíduos e 4 entidades do lado da União Europeia que prejudicam gravemente a soberania e os interesses da China e espalham mentiras e desinformação maliciosamente. Esta foi uma resposta à decisão anterior da União Europeia no mesmo dia de impor sanções unilaterais a 4 indivíduos chineses e uma entidade, citando a alegada questão dos direitos humanos na região autônoma de Xinjiang Uigur, no noroeste da China. Os indivíduos sancionados pela China incluem 8 membros do Parlamento Europeu, legisladores locais de alguns países e 2 acadêmicos. As entidades sancionadas incluem as da União Europeia, Alemanha e Dinamarca. As sanções da União Europeia contra indivíduos e entidades chinesas relevantes na segunda-feira foram as primeiras desse tipo desde os anos 90. As sanções são aparentemente simbólicas, mas são de natureza cruel, demonstrando a arrogância moral da União Europeia. Vocês vejam que eles começam isso com um bate e assopra, tá? Olha, não faziam isso desde 1990, mas demonstra a arrogância moral da União Europeia e sua intenção de tentar interferir nos assuntos internos da China. É relatado que a Casa Branca também anunciou novas sanções contra a questão de Xinjiang na segunda-feira, e Reino Unido e Canadá seguiram o exemplo. Por quê? Porque o mundo está vendo o que está acontecendo em Xinjiang. São diversas entidades denunciando, ONGs de direitos humanos denunciando, além do fato deles não permitirem que se façam visitas em Xinjiang. As entidades estrangeiras que conseguem acessar são estritamente controladas pelos os militares chineses, pelas autoridades chinesas, tá? A UE, a União Europeia, parece estar coordenando com os Estados Unidos e o Reino Unido. As resolutas contramedidas da China chegaram a tempo, expressando a atitude de Pequim de que essas maneiras da União Europeia em sua interação conosco são inaceitáveis. Em seu relatório UE-China ou União Europeia-China, uma perspectiva estratégica publicada em 2019, a União Europeia qualificou a China de rival sistêmico, mas acrescentou que a China é simultaneamente, em diferentes áreas políticas, um parceiro de cooperação. Os principais países europeus geralmente valorizam a cooperação econômica com a China. Em dezembro de 2020, a União Europeia e a China chegaram a um acordo de princípio sobre um acordo abrangente de investimentos. Quando se trata de direitos humanos, as divergências entre os dois lados são proeminentes. Algumas forças radicais na Europa, e eles falam radicais por quê? Porque essas forças que eles estão chamando de radicais não aceitam o que está sendo feito com a minoria uigur na região de Xinjiang. Mas eles avaliaram mal a maneira pela qual a União Europeia poderia expandir sua influência, tá?
A China deu uma resposta sólida dessa vez. Por exemplo, o Instituto MacArthur para estudos da China na Alemanha foi colocado sob sanções chinesas. É o maior centro de pesquisa chinês, não só na Alemanha, mas também em toda a Europa. O corte dos laços com a China significa que seu canal de pesquisa dificilmente será sustentável e sua influência será duramente atingida. Por meio de um rápido contra-ataque, a China manifestou que qualquer ato que viole os interesses ou interfira nos assuntos internos será resolutamente repelido. A China não vai tolerar ataques ocidentais sem fundamento aos direitos humanos em silêncio. Temos a vontade e as ferramentas para retalhar. Ameaça. Mas eles ainda sobem o tom. Não achamos, prestem atenção, tá? Não, olha só. Esses 2 parágrafos aqui são para mim o coração desse editorial. Então você vai entender o tom de ameaça a que eles chegaram. Não achamos que seja do interesse da União Europeia mudar a política do bloco em relação à China, nas atuais circunstâncias. Portanto, esperamos que a União Europeia reflita sobre esta rodada de conflito com a China. Esperamos que eles não percam seus reais interesses em prol do politicamente correto. Construir um mundo multipolar é o que a União Europeia deseja. Quanto ao bloco, o mais importante é aproveitar todos os elementos possíveis para se desenvolver e se fortalecer, em vez de responder ao apelo ideológico dos Estados Unidos para atacar a China com supostas questões de direitos humanos. A União Europeia tem o prazer de enviar delegações para visitar Xinjiang. No entanto, o bloco desistiu do plano de visitar a região depois que seu pedido de encontro com Ilhan Tohti, que cumpre pena de prisão, foi rejeitado pelo lado chinês. Agora, prestem atenção nisso aqui. O princípio de não interferência nasceu na Europa. Os europeus devem estar cientes de que seu pedido é uma ofensa grave a um país soberano. A Europa, com um grande número de pequenos países e um continente que sofreu muito, vejam só, e um continente que sofreu muito com guerras e turbulências, deve ter em mente a busca pela paz e a estabilidade. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão elevando o tom da ameaça. Eles estão tentando encurralar a Europa. Olha, nós não queremos guerra, mas se vocês estão buscando aí, a gente vai. Foi isso que eles quiseram dizer. Isso que eles, nas entrelinhas, estão dizendo. Um continente que já sofreu tanto com guerras e turbulências deve ter em mente a busca pela paz. Ou seja, ou vocês aceitam o que nós queremos, ou podemos chegar às últimas consequências. É isso que eles estão fazendo. Reforçar a cooperação com a Europa é o verdadeiro desejo do povo chinês. Mas a salvaguarda da soberania e da segurança da China deve ser colocada no topo das políticas nacionais. Vejam bem, a União Europeia tem vozes diversas em casa. É o caso da Hungria, que se opôs às sanções da União Europeia contra a China. Agora vejam bem, a Hungria hoje é muito, mas muito dependente da China. O comércio com a China é de mais de 10 bilhões de dólares ano, o que representa uma grande parte do comércio exterior da Hungria. Lógico, isso é óbvio, que eles não vão querer ir contra o seu maior parceiro comercial. É por isso que eu digo, a China ela vem fazendo uma varredura no mundo e transformando os países em seus subservientes. Como? Através do poder financeiro. Eles ainda não dispararam nenhum tiro, não atacaram ninguém militarmente, exceto no caso da Índia, que eles já têm confronto há muitos anos, tá? Então eles não atacaram ninguém militarmente.
mas eles vêm afundando os países em dívidas e tornando-os dependentes da China. Com isso, como ele fez com a Grécia, como ele fez com Portugal, ele fez com a Hungria, antes da chegada de Viktor Orbán. Viktor Orbán não pode simplesmente cortar os laços de uma vez, pois isso causaria um grande desemprego na Hungria, causaria uma grande perca econômica para a Hungria. Então ele tem que fazer isso, mas a longo prazo. Não adianta, que não vai conseguir se desvencilhar no curto prazo. Então eles usam disso para o que? Olha, você vota contra, você vota contra, você ali vota contra. Ou seja, eles vão manipulando, tá? E isso é muito perigoso. O tom da ameaça deles, e vale salientar que eles falaram que deveriam ter a busca pela paz em mente, por já ter sofrido grandes turbulências e guerras, ao meu ver, é uma ameaça muito grave. Eles sobem o tom contra a União Europeia. Basta entender aí o que a União Europeia vai fazer. Porque ficar só sancionando simbolicamente não vai resolver. Se aprofundar os laços de cooperação econômica com a China, vão ficar mais dependentes da China e vão acabar cedendo aos caprichos da China. É muito importante que a União Europeia se levante contra isso. Ter comércio com a China, ok. Se vender para a China, nenhum país deve fazer. E cabe isso ao Brasil também. É muito importante, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.